Olá! Hoje vamos mergulhar num dos filmes mais deslumbrantes e ao mesmo tempo mais controversos do estúdio Ghibli, O Castelo Andante, do mestre Hayao Miyazaki. Lançado em 2004, este filme partiu os críticos ao meio. Para uns é uma obra-prima absoluta, para outros é um espetáculo visual incrível, mas confuso. Vamos lá então tentar perceber o porquê desta divisão e o que faz deste filme algo tão fascinante e, para muitos, tão frustrante. Bem, vamos direto ao ponto. A recepção da crítica não podia ser mais polarizada. De um lado, temos quem considera um clássico intemporal e até mesmo o melhor de Miyazaki. Do outro, as queixas são muito claras. Um final que ninguém percebe, vilões que deixam a desejar e aquela sensação de que é tudo espetáculo sem significado. Esta divisão é mesmo o centro da nossa conversa de hoje. Mas antes de entrarmos nas polémicas, vamos focar-nos naquilo em que, bem, toda a gente parece concordar, a sua magia visual, que é simplesmente inegável. O que torna este mundo tão especial? Primeiro, a animação. Não é só um desenho, é descrita como autêntica arte. Depois temos esta mistura genial de fantasia com tecnologia steampunk, que cria um universo super rico e cheio de pormenores. E claro, o próprio castelo, aquela estrutura gigante, desajeitada e icónica que se tornou numa das imagens mais memoráveis de todo o cinema do estúdio Ghibli. E olhem, esta citação do lendário crítico Roger Ebert diz tudo. Mesmo ele, que apontou várias falhas à história, não conseguiu resistir à criatividade visual do filme. Ele descreve o castelo como uma invenção visual espantosa, o que mostra que o design por si só é quase uma personagem e uma verdadeira proeza técnica. Claro que o mundo, por mais belo que seja, precisa de personagens para o habitar, e é aqui que as opiniões voltam a dividir-se. Os protagonistas são, sem dúvida, um dos pontos altos. Os críticos adoram as suas personalidades complexas. O Howl é muito mais do que um herói típico. É charmoso, sim, mas também tem um lado narcisista. A Sophie é uma protagonista forte, com um grande sentido de humor. E depois temos personagens como o Demónio do Fogo, Kelsissar, ou o Leal Cabeça de Nabo, que são inesquecíveis e dão imenso coração e comédia à história. Mas, e os vilões? Bem, aqui a história é outra. Muitos críticos sentem que o filme tem um verdadeiro problema de vilões. Os antagonistas, como a Bruxa do Desperdício, são descritos como decepcionantes e pouco ameaçadores. Falta-lhes uma história de fundo forte e, no geral, são vistos como potencial desperdiçado dentro da narrativa. Agora, vamos mergulhar num dos aspectos mais profundos do filme, aquele que muitos defendem como sendo a sua maior força, a sua poderosa mensagem. Para se entender bem este filme, é fundamental perceber o que é o pacifismo. Basicamente, é a crença de que a guerra e a violência nunca são a resposta e que os problemas devem ser resolvidos de forma pacífica. Esta ideia está mesmo no coração da história e influencia quase todas as personagens. E a forma como o filme passa esta mensagem é, uau, é muito subtil e poderosa. Lançado pouco depois do início da Guerra do Iraque, esta posição pacifista teve um eco especial na altura. Em vez de escolher um lado bom na guerra, o Howl luta contra os dois lados, só para tentar acabar com a violência. O filme valoriza a compaixão acima de tudo, mostrando que as personagens não são só boas ou más, são complexas. Ok, mas apesar de toda esta beleza visual e profundidade, chegamos agora ao calcanhar daqueles do filme para muitos, o enredo. A história, especialmente na parte final, foi considerada confusa por imensa gente. A pergunta que fica no ar é esta. Por que é que a história é tão difícil de seguir para tantos? O que é que exatamente causou toda esta confusão? Pronto, vamos lá analisar isto ponto por ponto. As críticas focam-se quase sempre em 4 problemas. Primeiro, a maldição da Sophie. A idade dela muda para a frente e para trás sem regras claras. Segundo, o final. De repente introduz viagens no tempo sem qualquer explicação. Terceiro, a guerra. É a força motriz da história, mas nunca nos explicam como é que começou. E por fim, a duração. Quase 2 horas de filme foi considerado excessivo, tornando o ritmo lento. É uma frustração que o Roger Ebert resumiu na perfeição com esta frase. Quando o espetáculo visual incrível não é apoiado por uma história clara, a paciência começa a esgotar-se. É aquela sensação de que, por mais bonito que seja, falta-lhe ali a substância para o segurar. Então, depois de analisar os elogios de um lado e as críticas do outro, como é que fica o legado de O Castelo Andante? Vamos juntar as peças do puzzle para chegarmos a uma conclusão. Esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Depois de vermos os visuais, as personagens, os temas e os problemas da história, qual é o verdito final sobre este filme tão amado e ao mesmo tempo tão criticado? Em resumo,
O Castelo Andante parece ser um filme de duas metades. De um lado, é uma obra-prima visual, com uma mensagem pacifista muito relevante e heróis que ficam na memória. Do outro, é uma obra com uma estrutura que muitos acham que falha, prejudicada por uma história confusa, vilões fracos e um final num bocado à pressa. E assim, a análise acaba com esta pergunta no ar. A beleza visual e a profundidade dos temas são suficientes para perdoar as falhas da história? Ou será que as suas complexidades são, na verdade, mal interpretadas? A resposta, se calhar, depende inteiramente de quem está a ver.